Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, nosso querido irmão Vital Froze, como toda quarta-feira, nos traz mais uma das suas reflexões em texto. Aqui, ele vai tratar sobre a importância da atual encarnação. Ainda vou narrar e então vou saber do conteúdo junto com vocês. Ainda não fiz a leitura, mas podemos esperar somente uma aula, como ele sempre vem nos dando, de sabedoria e bom senso. Lembro você que aqui está pela primeira vez ou já vem nos seguindo o canal durante algum tempo. Solicito aqui a sua contribuição para este trabalho, que nada mais é do que o seu like, o seu compartilhar. É extremamente importante para o canal, o compartilhamento, a curtida de vocês. Assim, a plataforma tende a levar a cada vez mais pessoas todo esse conteúdo. Afinal de contas, o intuito de trazer todo esse conteúdo é que possamos espalhar para muito mais pessoas. Tudo bem? Sem muito mais, vamos à narração do texto do irmão Vital Froze, com o título A Importância da Atual Encarnação. Com vocês, o texto do irmão Vital Froze. Amados, a atual encarnação é a mais importante entre todas já experienciadas por cada alma deste planeta. Estamos no fechamento do grande ciclo cósmico que determinou a condição de mundo de provas e expiações para esta escola de almas. O destino de cada aluno vai depender da frequência atingida neste tempo final. Enquanto o planeta Terra evoluía, a sua humanidade caminhava relativamente de acordo com a energia e as experiências que eram oferecidas nesta escola. O tempo linear que aqui era medido serviu para separar as fases e as eras sucessivas, nada diferente de uma escola tradicional, onde cada aluno vai superando as etapas degrau por degrau. Hoje vos trago aqui um tema referente ao calendário maia, que abrange o período em que o nosso sistema solar faz a órbita ao redor de Alcione, o Sol central das Pleiades. Este ciclo perfaz um total de 25.920 anos, divididos em 12 eras, cada um em 2.160 anos. São as eras zodíacas conhecidas, e como todos já ouviram falar, em 2012, iniciou a Era de Aquário, também denominado de Era da Luz, pois coincide com o tempo em que a Terra atravessa o cinturão de fótons, que é um feixe de luz intensa que atravessa a galáxia. Já foi falado sobre isso aqui anteriormente, mas hoje quero falar da Era de Peixes, que é o período que antecede a Era de Aquário. Os planos divinos são tão perfeitos que a nossa mente tridimensional ainda não consegue compreender. Tamanha é a sua magnitude, mas é a Era de Peixes que prepara as energias e os corações humanos para aquilo que vem na sequência dela. Não se pode viver uma era de luz, ou seja, de amor, se não foi preparada antes, dentro das consciências humanas. Vou citar aqui um trecho das Ramatiz sobre isso. Quem não conseguiu desenvolver o amor na Era de Peixes durante o percurso de 2.160 anos, será colocado à esquerda do princípio crístico, exilado para outro orbe, onde aguardará o período apropriado em que será destacado o mesmo aspecto do logos planetário daquele orbe de exílio, no qual será novamente oportunizado para desenvolver o atributo divino do amor. É sempre de bom senso relembrar que Deus não impõe, apenas solicita. Como podemos ver, todos tiveram tempo suficiente, pois em 2.160 anos, pela média natural, cada alma teve em torno de 20 reencarnações. E esta última, Era de Peixes, uma vez que antecedeu a era atual em que a Terra fará sua transição para um mundo de regeneração, foi também a mais decisiva, tanto que o próprio Cristo cósmico se fez humano a fim de nos mostrar o verdadeiro amor. Ele veio exatamente dentro do segundo século da Era de Peixes. Com isso, a humanidade da Terra teve 2.000 anos de tempo para colocar em prática os seus ensinamentos. Ao contrário do que foi propagado pelas religiões,
Ele não veio para perdoar os nossos pecados, mas sim para nos ensinar o amor. Quando existe amor, não existe pecado, e essa é a verdade. Quando a alma encarnada atinge um grau amoroso condizente com a frequência da quinta dimensão, ela está apta a fazer a sua ascensão. E o Cristo trouxe as mensagens que indicavam o fim de um longo ciclo de provas e expiações, trazendo também a informação de que uma nova era estaria para chegar. A sua frase, os mansos e puros de coração herdarão a nova terra, exemplificava bem tudo isso. Não há como ser manso e puro de coração, se não existe o amor dentro de si. O amor é luz. Então, a era da luz pode ser também denominada de era do amor. Mas ser amor não é possível de um momento para o outro, pois ele exige um longo trabalho de construção. Por isso, a Era de Peixes trouxe os mecanismos para tal, incluindo a vinda do próprio Criador desta galáxia. Como vemos a citação de Ramatiz, ninguém poderá alegar que não teve oportunidades. Os corações endurecidos no ego ganancioso, na sede de poder e na subjugação dos demais seres sencientes ainda não desenvolveram o amor suficiente a fim de obter a frequência necessária para herdar a nova Terra. Entretanto, o exílio para orbes condizentes lhe oportunizarão tempo suficiente na nova empreitada. O amor exige a presença de outros predicados, como a compaixão, o respeito, a cooperação e o entendimento de que somos todos um. Aquela consciência que está no outro ser humano, ou num animal, numa planta ou mesmo em qualquer elemental da natureza, é a mesma consciência universal que está em você. Embora um nível de evolução diferente, não está separada. Vai chegar um momento que haverá a integração oportuna, assim como a nossa consciência 3D será integrada às nossas versões superiores. O tempo final anunciado há 2000 anos chegou. Esta é a última encarnação na dualidade na Terra. Por isso, é também a mais importante. A ascensão em massa ocorrerá com certeza, pois ao menos 1/3 da humanidade encarnada está na condição e na frequência amorosa necessária. Não desperdice tal oportunidade. Que momento maravilhoso esse! Eu sou Vital Croze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.